Feng, a dinossauro que acompanhou Spear até o fim em Primal, uma série original de Genndy Tartakovsky. Feng apareceu em quase todos os episódios, mas mesmo assim, ela esconde mistérios que até hoje ninguém soube desvendar. Por exemplo, qual sua verdadeira espécie? Esse e outros mistérios em Os Mistérios de Feng. Número 1. A espécie de Feng. Essa é uma questão que dura até os dias de hoje. Qual a verdadeira espécie da Feng? Porque, teoricamente, se ela é um tiranossauro, ela deveria ter aí uns 12 metros de comprimento, levando em conta que ela já é adulta, mas na verdade ela não deve ter mais que 4 ou 5 metros. A teoria mais aceita até agora seria de que ela é de outra espécie de Tiranosaurídeo menor, de uma espécie menor da família do tiranossauro, como o Litronax, que viveu na América do Norte há 81 milhões de anos. Ele tinha aproximadamente 8 metros de comprimento, mais próximo do tamanho da Feng. No entanto, o mais parecido com ela até agora é o Kenanisaurus. Eles são mais parecidos tanto em tamanho quanto em outros aspectos, como a cor e a localização, que no caso seria a África. Isso faria sentido pela união dela e do Spear, já que existem registros de humanos primitivos na África. Mas em Primal tudo é junto e misturado, então tanto faz. Antigamente eu achava que a Feng pudesse ser um Nanotyranus, mas depois teve aquela teoria de que o Nanotyranus pudesse ser um tiranossauro mais jovem, então descartei essa possibilidade também. Mas na verdade mesmo, a espécie da Feng é T-Rex mesmo. O quê? Estamos considerando demais a espécie dela, mas não estamos considerando a criação dela nos concepts. Eu acredito que o pessoal da criação fez ela menor por dois motivos. Para dar equilíbrio nas lutas ao longo dos episódios. Porque se ela fosse enorme que nem um tiranossauro normal, ela dava uma surra na maioria dos rivais. Aí não tinha tanta ação nem conflitos que teriam dado continuidade na história e fortalecido a amizade dela com o Spear. E motivo 2, para ela ser mais acessível para o Spear. E o quê? Eu vou explicar contando uma pequena história. Os cavalos, eles foram ao longo da história adaptados para servirem de montaria ou tração para ajudar na fazenda. Só que isso aconteceu porque eles tinham o tamanho certo para que pudéssemos acolher eles. Acredito que foi isso o que aconteceu com a Feng. Ela foi pensada desde o início como sendo a parceira do Spear, então o tamanho dela foi reduzido para aproximar mais os dois. A Feng é pequeno bastante para o Spear montar nela e entre outras coisas. Assim, eles têm mais contato do que seria se ela fosse um bichão enorme que nem notaria a presença do Spear do lado dela. Em suma, ela é um T-Rex ajustada para o Spear. Número 2. Filhotes híbridos. A Feng teve 2 filhotes. De novo. Que pena. 2 lindos dininhos que vão tacar o terror na era pré-histórica. Mas tem uma pulga atrás da orelha. Será que os filhotes dela são híbridos? Não sei. Tá na cara que o pai deles foi o outro dinossauro que ficou amigo da Feng depois que ela começou a explorar a nova terra. A princípio, ele se chama Red. Isso, igual ao Red dos Angry Birds, igual ao Red da Vermelha, igual ao Red do Vermelho Vermelho. A essa altura só pode ser brincadeira. Mas indo pro ponto, se o Red não é exatamente igual a Feng, então ele é de uma espécie diferente? No início, eu pensei que ele era um ceratossauro, por conta do calombo no nariz e pelos espinhos, mas eu tenho uma teoria mais plausível.
Vocês sabem o que são ecotipos? Nem desconfio. Ecotipos são variações de uma espécie que não chegam a ser geneticamente diferentes ao ponto de ser uma espécie ou uma subespécie nova. O melhor exemplo disso são as orcas. Atualmente existem 10 ecotipos diferentes, em que todos eles adquiriram características físicas diferentes por conta do ambiente em que vivem. E falando nisso... Salve Jota! Salve Jota! Salve Jota! Então, o Red seria da mesma espécie que a Feng, mas de um ecotipo diferente. Por isso, eles se entenderam tão bem, a ponto de gerar filhotes, mas que tecnicamente não são híbridos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Número 3. Por que atacava humanos? Esse mistério está mais atrelado ao Red do que a Feng, na verdade. Por que ele atacava os moradores da Vila Celta, considerando que certeza que ele tinha outras coisas para comer? Bem, não é incomum animais selvagens considerarem humanos como uma presa em potencial. Tem múltiplos relatos de tubarões, leões e ursos atacando humanos continuamente. Pode ser que o Red começou a atacar humanos porque achava mais fácil do que caçar outros bichos. Ou talvez até mesmo porque já prejudicaram ele no passado. Vai saber o resto da história dele. Assim como a Feng, ele pode ter perdido a família dele. Talvez o passado do Red seja igual ao do Manny da Era do Gelo. Entendedores entenderão, eu não tô a fim de entrar em detalhes. Número 4. Por que comeram frutas? Tem uma cena que mostra o Red e a Feng comendo aquelas frutas vermelhas parecidas com laranjas. Mas por que comeram, já que eles são carnívoros? Ué, gente, tem animais de grande porte que comem frutas e carne, tipo os ursos. E existem répteis e aves dos quais são descendentes dos dinossauros que também não são exigentes com a comida. Na natureza, o que for necessário para o bem-estar de uma espécie, ela vai comer. Para vocês terem ideia, as girafas comem ossos para obter cálcio. Pô, cara, que loucura! Então, não é impossível que dinossauros carnívoros pudessem comer frutas, principalmente num universo que não é cientificamente perfeito, vamos dizer assim. E pessoal, não se esqueçam de deixar um like e se inscreverem aqui no canal. Se quiserem, deixem nos comentários alguma sugestão para o próximo vídeo. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistirem e tchau para todos.